só orar mais uma vez e a gente conseguir fazer nosso estudo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê graça e nos assista nesse momento, que a Tua palavra seja luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, Senhor. Que nós possamos nesse dia, nesse momento aqui reunidos, dar, Senhor, toda a atenção à palavra da profecia, escrita nesse livro, porque o tempo está próximo. Felizes são os que leem, aqueles que ouvem, os que guardam as palavras dessa profecia. Senhor, dá-nos essa felicidade. Ajuda-nos a ser humildes diante do Senhor e aprender com o Senhor. Senhor, todos nós estamos aos Teus pés. Obrigado pela vida de todos os irmãos, todos os servos do Senhor que o Senhor levantou para abrir para nós esse livro e nos ajudar, Senhor. Nós queremos nos apoiar nos ombros deles e receber luz do Senhor mesmo. É o que nós te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, os irmãos lembram que na reunião passada a gente fez algumas considerações introdutórias com relação à autoria do livro, né? Foi aí que a gente parou. Nós falamos da autoria, tocamos na questão da natureza do livro e falamos sobre as divisões do livro. Quem aqui estava na reunião passada que lembra da divisão do livro de Apocalipse, baseada em Apocalipse 1:19? Eu queria... O Antônio não vale. Eu vou pedir para o Antônio que ele não vale por enquanto, porque ele não vale. Acho que tem o Luquinha também não vale, porque vai lembrar de facinho. Deixa eu ver se algum irmão aqui vai lembrar, captando. Apocalipse 1:19. Quem quiser abrir a Bíblia e ler o versículo, por favor. Vamos ver se a gente recapitula, irmãos. E a Paula até mandou lá no grupo lá dos irmãos a gravação, lá para os irmãos poder reouvir. Qual que é a divisão feita de Apocalipse estabelecida pelo próprio Senhor Jesus? Você colocar o que aconteceu, o que está acontecendo. Escreve, pois, as coisas que são vistas, as que vistes, as que estão sendo, as que são, e as que acontecerão depois destas. Então, são quantos tempos ali a divisão? 3 tempos. As coisas que viste se refere a qual capítulo? Capítulo 1. A coisa passada, né? Aquilo que é passado. As coisas que estão sendo. 2 e 3, que é a era da igreja. São as 7 igrejas. Por quê? Porque até mesmo na visão, João vê o Senhor Jesus como? Ele vê o Senhor Jesus de pé, com uma veste talar até os pés, andando entre os candelabros. Então isso é o que estava acontecendo. E no desenvolvimento do significado da visão, as 7 igrejas estão presentes. Então significa, as coisas que estão sendo é o capítulo 2 e 3 que diz respeito à era da igreja, né? Começando em Éfeso, terminando em Laodiceia. E as coisas que acontecerão depois destas? Do capítulo 4 em diante. Como que nós sabemos que o capítulo 4 se refere a essa última parte? Os irmãos lembram que a gente leu no capítulo 4, versículo 1? Como é que está lá em Apocalipse 4:1? Depois destas coisas, ou seja, dessas que estão sendo. Olhei, e eis não só uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que, com voz de trombeta, dizia: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer o quê? Depois destas. Então, o capítulo 4, a voz do céu está dizendo para João, tudo que você vai ver daqui para frente é futuro. Então, por isso, irmãos, de novo, eu respeito todo irmão que pensa diferente, tá? O irmão tem direito de discordar. Mas não tem como para você falar para mim que o capítulo 6, capítulo 5, 4, já aconteceu, você tem que me dizer como é que a voz está dizendo para João que são coisas futuras. Se Deus disse que essas coisas vão acontecer depois da era dos candelabros, depois da era da igreja, é porque do capítulo 4 para frente nada aconteceu ainda. Está aguardando cumprimento. Então isso a gente viu também na reunião passada. Então nós tocamos na questão da autoria, na questão da divisão do livro e da natureza do livro. Agora, eu quero ainda considerar algumas questões introdutórias com os irmãos, que é o seguinte: autoria, acho que para quem não sabe, o Antônio está falando aqui, né? Para quem não sabe, diz respeito a quem é o autor do livro. Ah, irmão, mas por que saber o autor é importante? Eu já sei, é João. Não, você sabe porque na sua Bíblia está escrito Apocalipse de João.
o Apocalipse de São João. Mas não foi sempre assim, irmão. Quem colocou aí o Apocalipse de João não foi o próprio João que colocou o Apocalipse de João, escrito aí do jeito que está. Né? A única coisa que você sabe é que tem um João que está escrevendo, mas na história da igreja foi debatido. Você prefere aqui? Pode ser. Pode colocar aí. Isso, é melhor. Isso, ótimo. Qualquer coisa eu dou mais volume lá para... Também pode ser, não sei se ele não vai inclinar. Não faz. Tá ótimo. Então... E depois, se você achar melhor usar na mão, fique à vontade, Daniel. Tá bom, Marco. Obrigado. Então, os que estudam o Apocalipse sabem hoje, né, que João é o autor, porque está escrito aí como título na sua Bíblia, colocado pela Sociedade Bíblica. Mas, irmão, na história da igreja não foi assim. E como é que era importante saber que era João? Porque senão as pessoas diziam assim, peraí, mas quem disse que esse livro é inspirado? Quem disse que essas visões devem ser dado crédito? Então era importante saber que o apóstolo João escreveu esse livro. E Satanás, que odeia toda a Bíblia, odeia a revelação de Deus, mas ele odeia principalmente Gênesis e Apocalipse. Odeia Gênesis porque mostra como tudo começou. Odeia Apocalipse porque mostra como tudo vai terminar e a derrota final dele. Né? E o triunfo final do Senhor Jesus. Então ele não quer que você saiba esse livro. Ele não liga se a pessoa fica dando palpite, se a pessoa dá opinião, né? Que nem um parente meu que eu falei que falou que a gente já está na quinta trombeta, essa coisa. Esse tipo de coisa assim não preocupa o Satanás. Mas estudar o livro de Apocalipse e entender, isso preocupa ele. Né? Então, irmãos, eu queria até dizer para os irmãos, nós já oramos, mas mantenham-se em espírito de oração interiormente, para que o Senhor dê-nos graça e a gente não perca, porque é muita coisa. Né? Agora eu queria ainda considerar algumas coisas introdutórias, que como diz o irmão Gino, ficou tinta no tinteiro no sábado passado, e não deu para a gente falar. Né? Então eu citei aqui que os pais da igreja... Deixa eu explicar uma outra coisa para os irmãos. Vou devagarzinho, se os irmãos não estiverem entendendo, levanta a mão. Na história da igreja, aqueles irmãos que andaram junto com os apóstolos, que cuidaram dos irmãos depois que o último apóstolo, que era João, morreu, esses irmãos são conhecidos como pais apostólicos, ou seja, aqueles que são pais dos novos convertidos que andaram com os apóstolos. São os pais espirituais da igreja, são aqueles que tomaram a responsabilidade de guardar a verdade do evangelho depois que os apóstolos morreram. Esses irmãos primitivos são chamados de pais. Na história da igreja são chamados de pais da igreja. E existe, deixa eu falar para os irmãos, uma divisão. Existe a divisão dos chamados pais pré-nicenos. O que são pais pré-nicenos? Na história da igreja houve um concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano 313 depois de Cristo. Foi nesse... Concílio é uma reunião de bispos. Né? Vem de conciliação, vem de conciliar. É uma reunião para se chegar a uma decisão em comum acordo. Por quê? Porque estavam tendo heresias e pontos de vista diferentes com relação à pessoa e à obra do Senhor Jesus. Então, em Nicéia, no ano 313, os bispos das igrejas locais que havia naquele período se reuniram para tratar do assunto mais importante da fé cristã, que era: quem é Jesus Cristo? Ele é divino como Pai? Ou é alguém que parece igual a Deus, mas é diferente de Deus, é inferior a Deus? E o assunto foi a consubstancialidade, ou seja, que o Filho é da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Esse foi o concílio de Nicéia. Outras coisas foram debatidas também, mas o mais importante era isso. O período antes do concílio de Nicéia, onde havia esses bispos antigos, alguns que andaram com os apóstolos, inclusive, é chamado de período dos pais pré-nicenos, ou seja, anterior a Nicéia. Está dando para entender, irmãos? Tudo isso aqui é introdução, tá? É o período dos pais pré-nicenos. O período que vai de 313 para frente é o período dos pais pós-nicenos. E no Oriente, que significa de Israel para lá, né, da Ásia para lá, o período patrístico, o período dos pais, ele é considerado na história da igreja até o ano 600 depois de Cristo. No Ocidente, que é da Ásia para cá, tá? Da Itália, de Roma para cá, para nosso Brasil, tudo aqui é Ocidente. Do lado ocidental do hemisfério,
O período niceno vai até o ano 400 depois de Cristo. Então o período do Ocidente, do período patrístico, do pós-niceno, vai até o ano 400. Os da igreja oriental consideram que vai até o ano 600. Então, oficialmente, o período do patrístico termina com João Damasceno, o chamado São João Damasceno, que foi um dos irmãos que Deus usou para falar da pericorese, que foi um dos irmãos que Deus usou para falar daquela relação trinitária de Deus, né, com mais maestria. Esse São João Damasceno, que era um dos pais da igreja, é o último dos pais do período da igreja pós-Niceia, do lado oriental da igreja. Então, oficialmente, o período dos pais vai desde a morte de João, no ano 100, até o ano 600 depois de Cristo. Depois disso, começa a entrar a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, o período escolástico, e aí vai passando por toda a história da igreja. Tá? Só para explicar isso para os irmãos, para a gente tratar de um assunto aqui. Como eu falei, ficou tinta no inteiro, por quê? Porque nesse período dos pais pré-nicenos, o que é mesmo pré-niceno? Antes do concílio de Niceia. No período dos pais pré-nicenos, havia muito debate, tanto no Oriente como no Ocidente, se o Apocalipse deveria ou não ser colocado como livro canônico. Inspirado, um livro que tem validação divina, um livro que serve como régua da fé também. Alguns livros, irmãos, não são inspirados, não da Bíblia é tudo inspirado, mas havia muitos livros, são cerca de 4.800 livros apócrifos, que não têm validação divina, e o Espírito Santo precisou usar alguns irmãos para dizer que livros eram canônicos e quais não eram. Ele começou usando os profetas do Antigo Testamento para essa seleção, terminando com Malaquias e Esdras e Neemias, e usou esses pais que andaram com os apóstolos para poder validar o cânone da igreja, os livros canônicos, os livros inspirados. Você fala assim, como é que eu sei que esse livro aqui do Novo Testamento é inspirado por Deus? Não tem erro. É porque os apóstolos escreveram sob inspiração do Espírito Santo. E como é que você sabe que esse livro foi o que João realmente escreveu? Graças a Deus aos pais apostólicos. Esses pais apostólicos que andaram com os apóstolos, eles falaram qual era o cânone da igreja primitiva. Que livros os apóstolos escreviam e circulavam entre as igrejas. Então é isso que eu queria ler com os irmãos hoje, inclusive o irmão Gino. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Nessa obra dele, aqui do volume 1, né, de quase 800 páginas, Aproximação ao Apocalipse, que já está em português. Ele gasta 2 capítulos, quase 80 páginas só falando disso. É uma verdadeira aula, não dá, eu não consigo ter a grandeza que ele tem para falar e também não dá tempo. Mas está aqui, irmãos. Agora, além disso aqui, ele cita os pais. E eu trouxe aqui, que graças a Deus, Deus pelo menos me deu graça para isso, para comprar aqui as obras dos pais apostólicos, desses irmãos que andaram com os apóstolos, que já está publicado em português. Esses livros lá do 1º século da era cristã, 2º século, 3º século, esses verdinhos aqui, ó, que a editora Paulus Católica publicou pela obra Edições Patrística, né? Então aqui ele já está com 52 volumes dessa série, esses daqui são só 4 dos 52 traduzidos, mas... Oi? Está com 60 já? Já chegou a 60 volumes a obra dos pais da igreja, publicado em português, porque são mais de 1000 em latim e em outros idiomas, né? Mas para o português já traduziu 60 pelo menos. E dos 60, graças a Deus, os pais apostólicos estão aqui. Os irmãos estão entendendo, irmão, a importância disso? Tem um monte de gente, se você for ouvir na internet, vai ficar questionando a autoridade do Apocalipse, questionando o cânone bíblico, vai dizer para você que a Bíblia não é inspirada. É por isso que você e eu sei, irmãos, como diz o irmão Gino, isso aqui é um tijolo duro. Porque fala assim, mas eu não preciso dessas informações, eu já creio no Senhor. Tá bom, hoje você está crendo. Mas amanhã, quando a sua fé estiver lá embaixo, quando você passar uma certa tribulação, quando houver uns questionamentos na sua cabeça e o diabo lançar uma seta, ou você for ouvir um certo filósofo, um certo conhecedor prepotente, vai pôr dúvida em você. Então nós precisamos estar munidos com a arma da verdade. E nessa obra do Aproximação, o irmão Gino cita esses pais, e eu queria ler com os irmãos o que não deu para ler na reunião passada. Por quê? Porque um dos detalhes que fez o livro de Apocalipse quase ser deixado de fora da Bíblia, é porque alguns desses pais pré-nicenos, antes de Niceia, que estavam mais perto dos apóstolos, portanto mais fiel,
e ensinavam que o livro de Apocalipse era um livro de profecias literais, que continha um símbolo de coisas literais que ia acontecer, e que o reino milenar de Jesus Cristo era um fato literal, ou seja, que realmente aconteceria, não era só um símbolo, e que se daria em Jerusalém. Esse ponto foi combatido pelos pais pós-nicenos. Sabe por que a igreja católica, e é que eu vou ajudar os irmãos a entender uma coisa, por que a igreja católica não acredita no reino milenar? Por que os irmãos protestantes, batistas geralmente, né, de alguns ramos batistas ou presbiterianos, são amilenistas, são contra a verdade do milênio, do reino? E aí, irmãos, a leitura da Bíblia deles, os irmãos vão entender ao longo do tempo que se você não vê a verdade do reino, sua leitura bíblica vira uma salada, vira uma bagunça, porque você não sabe o que se refere a reino, o que se refere a salvação, o que são os tempos da obra de Deus, você não entende nada, porque o reino é um fio de ouro que percorre todas as profecias. Se você não entende que o reino é um fato, você fica achando só que é um símbolo, não tem como entender Apocalipse em nenhuma profecia. Então quando o inimigo colocou essa dúvida aí, pronto. E aí, como o livro de Apocalipse falava do reino, e aí o que acontece? Eu já falei para os irmãos, houve um período da igreja que surgiu um irmão chamado Montano, né? Montano era um irmão que tinha uma ênfase nos dons carismáticos. Não tem problema ter ênfase nos dons carismáticos, né? Os dons carismáticos são dados pelo Espírito Santo. Dom carismático é dom de poder do Espírito Santo, dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de revelação, certo? Tá tudo certo. Oi? Tá tudo certo enfatizar isso aí. Só que qual é o problema de Montano? É que ele começou a dizer que ele tinha um ensinamento, que ele começou a falar o seguinte: o Antigo Testamento é a era do Pai, desde que Jesus veio é a era do Filho, mas desde que ele ascendeu é a era do Espírito. E na era do Espírito, só o que tem os carismas de poder do Espírito é que é validado por ele. E adivinha quem que Montano falava que era esse canal aí que Deus estava usando para dar o Espírito Santo na igreja, para derramar o Espírito Santo? Ele mesmo, né? Ele mesmo. Muito parecido com certos movimentos que tem por aí. E aí, irmãos, isso é claro que é um erro, porque aí Montano falava que o Antigo Testamento não servia para nada, que os evangelhos já tinham passado, que agora é só a era do Espírito, e vamos seguir o que o Espírito está falando, sem a doutrina, sem a Bíblia. Estava separando o Espírito Santo da verdade. Os pais da igreja, porque Montano viveu num período pós-niceno, os pais da igreja, para combater Montano, fizeram o quê? Vamos jogar fora tudo que esse homem defende. E uma das coisas que Montano defendia era o caráter profético de tudo, porque o Espírito Santo dá profecia. E para poder basear o seu ensino profético das coisas, ele se pautava no livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Aí os irmãos cometeram aquele erro que eu falei, quase jogaram o bebê com a água suja fora. Uma coisa é jogar água suja, outra coisa é segurar o nenê. Ninguém, quando dá banho na criança e tira a sujeira, joga a criança junto com a sujeira. Mas engraçado que na questão de doutrina, muitas vezes a igreja faz isso. Essa pessoa ensinou coisa errada, então tudo que ela ensinou está errado. Pronto, vamos jogar tudo fora. Como? Exato. Então assim, se porque o diabo citou a escritura, a gente pode jogar a escritura fora, já pensou? O diabo citou o Salmo 90 para Jesus lá no deserto. Nós vamos jogar o Salmo 90 fora por isso? Oi? 91, perdão. 91, verdade. Citou o Salmo 91. Nós vamos jogar o Salmo 91 fora? Não, irmãos. Tem que saber separar as coisas. Agora, Montano cometeu um erro. E os irmãos, para se defender de Montano, queriam jogar o Apocalipse todo fora. E não só isso, um grupo dissidente que saiu de Montano, chamado quiliaístas, veio da palavra quilo, que em grego significa 1000. Os quiliaístas eram aqueles que acreditavam que o milênio era literal, né? 1000 gramas é 1 quilo. Então 1000 é quilo em grego, né? Então quiliaístas são aqueles que acreditavam no milênio. Esses foram taxados de hereges. E até irmãos que antes do período pré-niceno eram respeitados como homens de Deus com honra, porque eles ensinaram sobre o milênio nos escritos dele de forma literal. Já na época de Eusébio de Cesareia, que estou com o livro dele aqui, ele já começa a falar que havia incorrido em erro. E Eusébio interpretava, deixa eu dar um dado aqui para os irmãos. Ele interpretava que quando Constantino, aquele ariano falso, imperador falso cristão, que fingiu que se converteu, ele decretou paz ao cristianismo, Eusébio... Oi?
Eusébio dizia que aquilo era o triunfo da igreja e o começo do reino milenar. Foi de Eusébio que sai a interpretação de que o milênio já estava acontecendo. Porque agora a igreja, por meio dos seus bispos, dominava até o imperador que dominava o mundo. Então nós estamos reinando com Cristo, numa era gloriosa, onde a igreja não tem mais perseguição. Oh, aleluia, maravilha! Está entendendo, irmãos? Tem vários grupos hoje que acreditam que o milênio já ocorreu. Que o milênio até já ocorreu. Por quê, irmão? Porque Eusébio, você está entendendo? Esse é o problema de você pegar a profecia e forçar ela na sua época. Como Eusébio via a igreja sendo perseguida. Agora a igreja é aceita pelo imperador. Os bispos têm autoridade de Deus para ordenar até para o imperador. E o imperador é sujeito à igreja, então a igreja está reinando. Aí Eusébio passou a ensinar, junto com outros, que o reino milenar havia começado. Já pelo ano 300 e alguma coisa, já 400 depois de Cristo. Aí sabe uma coisa? Faça uma conta. O reino não é 1000 anos? 400 e tanto lá, que era a época que começou esse movimento de que o reino milenar está ocorrendo. Avança mais 1000 anos para frente. Vai cair em que data? 1400 e alguma coisa depois de Cristo, né? Perto ali da pré-reforma, de Lutero. E irmãos, o que acontece lá em Apocalipse no fim do milênio? Satanás é solto, não é? Lá em Apocalipse não fala que depois que acabar os 1000 anos, Satanás vai ser solto? Enganar as nações? Sabe como é que a igreja católica, apoiada na interpretação errada de Eusébio, entendeu essa questão? Como era o ano 1400, já indo para 1500 depois de Cristo, tinha passado 1000 anos, e Lutero apareceu fazendo a reforma, eles falaram o seguinte: Martim Lutero é o diabo da profecia. E ele é Satanás que sai do abismo enganando a igreja. Acabou a era do milênio. Lutero é o diabo. Lutero está enganando as nações. Irmãos, e o que Lutero estava ensinando? A justificação pela fé. Lutero estava ensinando Romanos e Gálatas. E os papas estavam considerando que Lutero era o cumprimento do diabo na profecia de Apocalipse 20. Que agora acabou o milênio, o ano 400, a igreja começou a reinar, teve o milênio, aí chega Lutero, como aquele cumprimento de um diabo. Você vê quanta confusão que é gerada quando você anula a verdade da profecia literal? Mas isso aconteceu porque os irmãos primeiro passaram a questionar se o Apocalipse era de João, quiseram jogar Apocalipse fora, depois começaram a questionar o conteúdo de Apocalipse, se era literal ou não. Dali a pouco não queriam saber de mais nada de profecia, e nem a crença de que o Senhor Jesus ia voltar para reinar literalmente na terra. Eles acreditavam que Jesus ia voltar, mas para ter uma coisa só no céu, só simbólico, só espiritual. Se falasse do Apocalipse, não era irmão também. Oi? Se falasse do Apocalipse, não era irmão. Já era considerado um herege. A forma como Eusébio fala de Papias, Papias foi um discípulo do apóstolo João, que acreditava no milênio literal. Eu vou ler para os irmãos aqui algumas coisas, tá? Então peço que os irmãos ponham atenção. Irmão, não vai ler Bíblia logo? Não, irmão, a gente está fazendo uma introdução, para agora que a gente lê o Apocalipse, você poder entender o que está sendo falado. Tá dando para acompanhar até agora? Ou tá ficando alguma dúvida? Pode falar, irmão. Tá dando para entender, Paula? Tá? Eric? Tá? Natan? Jaque? Beth? Tudo ok? Andressa? Tá dando certo aí, irmão? Tá? Então nós vamos devagarzinho avançando aqui. Agora deixa eu ler para os irmãos o que esse Papias, o que Irineu, esses são os pais pré-nicenos. O que eles falam? Na obra do irmão Gino ele cita, mas como está em espanhol, para mim é melhor ler em português do que ter que traduzir de espanhol aqui. Então, esse Irineu de Leão foi um bispo da região da Gália, onde estava a cidade de Leão. Ele era discípulo de Policarpo, que era amigo do apóstolo João. E Deus usou Irineu para escrever uma obra chamada Contra as Heresias. Foi o primeiro grande tratado apologético, ou seja, em defesa da fé, contra os enganos dos hereges. E o principal ramo herético que Irineu combateu foi o gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de filosofias pagãs, de engano, de que nós vamos ganhar salvação por conhecimento oculto. Contatando anjo, evoluindo, se tornando divino. Era tudo esse monte de mentira aí. Tá? Só para resumir para os irmãos. Então Irineu ele faz duas obras. Uma é Contra as Heresias e a outra é Exposição da Pregação Apostólica, que é para falar do que os apóstolos ensinaram. Nessa obra Contra as Heresias, tem uma parte final chamada Escatologia Cristã. E você está ouvindo da boca de um irmão
que viveu cerca de 250 anos depois de Cristo. Ou seja, que foi amigo de Policarpo, que conheceu o apóstolo João. E ele vai até dizer assim, o Apocalipse de João foi escrito não há muito tempo. E ele vai dizer que ele estava perto da época de João, e ele vai reforçar que João foi o autor de Apocalipse. Então, por que esses pais são importantes nós lermos, se pudermos, irmãos? Porque aqui estão as crenças mais antigas do cristianismo verdadeiro. Você quer saber o que... Você, por exemplo, hoje tem a chamada conceito de predestinação calvinista. Você sabia que os pais pré-nicenos nunca creram em predestinação do jeito que é ensinado hoje pelos reformados? Você sabia disso? Não, mas ele não é pré-niceno, né? Ele é pós-niceno. Os pais pré-nicenos não acreditavam em predestinação determinista. Não acreditavam que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição. Nunca ensinaram isso e combateram isso como heresia. Aí você pega, mas peraí, se esses homens aqui andaram com os apóstolos e ensinaram diferente, por que a igreja não segue assim? Outra coisa, você sabia que essa crença que morreu vai para o céu? Irineu diz que quem prega isso é um herege. Irineu fala o seguinte, olha, se alguém prega que depois que morre, a alma está diante de Deus em beatitude, no céu, tal pessoa é um herege adepto dos gnósticos. Ele chega a falar. Essa era a crença dos pais pré-nicenos. O que a gente ensina hoje, né? Hoje, quando os irmãos aí por aí veem a gente falar que quem morreu não está no céu, está no paraíso, que o paraíso é do céu da terra, fala, que é isso, né? Isso é uma heresia, eu vou morrer, vou para a glória. Você vai para a glória, um dia você vai. Não vai agora se morrer, você vai aguardar no paraíso. Ah, mas o paraíso não está lá embaixo, está em cima. Não era assim que a Bíblia ensinou e nem que os pais apostólicos falaram. Alguma coisa aconteceu ao longo do caminho que mudou tudo. Está dando para entender, irmãos? Eles não têm interesse de cobrar para o cara já ir para o céu da glória, eles não têm uma Exatamente. Não, aí vale tudo. Aí vale tudo. Ó, eu quero ler para os irmãos o que Irineu fala sobre a questão da literalidade do Apocalipse. Porque, só dizer para os irmãos outra coisa, a linha que nós vamos seguir estudando o Apocalipse é a linha da igreja primitiva. É a linha também da interpretação correta, porque todas as profecias, exceto quando elas dizem que são símbolos, a gente vai encarar como símbolo. Mas quando ela não diz que é um símbolo, eu tenho que vê-la de forma literal. Porque das 1827 profecias bíblicas, regrupado em 590 eventos principais, 570 se cumpriram todos de forma literal. 98% das profecias já se cumpriram, falta 2% só, que é o capítulo 4 ao 19 de Apocalipse. Esses 2% tem que seguir a mesma ordem que Deus deu nas profecias passadas. Quando Deus profetizou em Isaías que a virgem ia dar à luz, foi literal ou foi símbolo? Jesus nasceu de uma virgem ou não? Então foi literal ou foi símbolo, irmão? Foi literal. Eu fico imaginando esses teólogos que não conseguem crer no sobrenatural, como é que eles iam dar com isso? Ah, não, aqui não é bem virgem, porque você sabe como é que é, né? Pois é, a virgem deu a luz de forma literal. E as profecias todas se cumpriram de forma literal, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Agora o que a gente não pode é fermento de saduceu, eu ia chamar de veneno, porque é veneno também, é fermento de saduceu, que é aquele negócio de modernismo que só crê no que quer. Entendeu? Não acredita no sobrenatural, não acredita em nada que for além do que a minha cachola consegue entender. Não, Deus falou, irmãos, Deus vai cumprir. A palavra do Deus Todo-Poderoso não pode passar, embora passe o céu e a terra. É assim que nós cremos. Amém? Então é assim que Irineu encara a literalidade do Apocalipse. Olha o que Irineu fala, embora depois os pais pós-nicenos vão condenar isso aqui. E a Igreja Católica, que publicou essa obra, escreve uma nota aqui, chamando de mau entendimento de Irineu, com o seu milenarismo. Então, Irineu que andou com Policarpo, que andou com João, está errado. Quem está certo é a Igreja Católica. Agora, dá licença, né? O homem que andou com quem andou com o apóstolo João. Está errado. Mas a Igreja Católica de agora está certa. Não, irmãos. Ó, lendo as palavras dele aqui então. Uma revelação mais clara. Aqui fala assim, previsão do fim, previsto o fim do seu reino, o fim do reino do anticristo.
E agora Irineu, falando sobre o fim do reino do anticristo, ele diz assim: uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina. Irineu fala até do ressurgimento do Império Romano. Foi feita por João, o discípulo do Senhor. Então aqui outra coisa que Irineu faz, ele atribui a autoria do Apocalipse ao apóstolo João. Tinha muito João. Tinha outro João na época, Até João o discípulo. mas esse aqui é João, o discípulo, né? Ele diz assim, no Apocalipse, explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel, refere o que lhes foi dito os 10 chifres que tu viste. São 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão o poder com os reis por 1 hora com a besta. Eles não têm senão um pensamento, o de homenagear a besta com a sua força e o seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Está claro, Irineu continua, portanto, que aquele que deve vir matará 3 destes 10 reis, que são os 3 chifres que caem no começo, né? Que os outros se lhe submeterão, e que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia. Então ele também fala da reconstrução da Babilônia. Reduzi-la-ão a cinzas, darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda do nosso Senhor. Irmãos, aqui, olha a ortodoxia, né? A ortodoxia é a fé correta de Irineu. Ele fala, crendo literalmente que o Apocalipse é isso. Aí hoje, não é bem assim, tem que ver. Não. É assim que Irineu acreditava. Deixa eu avançar um pouquinho aqui para frente. Tem um outro trechinho aqui, onde ele vai falar. Ó, agora, outra coisa. Irineu também ouvia os conselhos de Policarpo. E Policarpo, irmãos, ele costumava sentar com esses irmãos como Irineu e outros e falar dos ditos do Senhor Jesus que João disse. Você lembra que quando João termina o evangelho dele, ele fala que Jesus fez tantas coisas e falou tantas coisas que fosse escrever tudo, não caberia nenhum dos livros seriam escritos, né? Pois é, segundo a palavra de Irineu, Policarpo costumava sentar com eles, Policarpo que comia na mesa do apóstolo João, e dizer para eles as coisas que João falou, que o Salvador contou para eles sobre o milênio. Então aqui eu vou ler para os irmãos um trechinho do que Irineu fala disso. E por que eu estou lendo isso aqui, irmãos? De novo, para bater nessa tecla introdutória. A igreja primitiva do período pré-niceno acreditava na literalidade do reino. Acreditava que o Apocalipse ia de fato acontecer. Não era essa bagunça interpretativa que tem hoje. Deus falou, Deus vai cumprir. Então aqui, as palavras de Irineu ainda. Isto pode ser confirmado pelo fato de que os presbíteros que conheceram pessoalmente João, a palavra presbítero aqui no grego literal é os anciãos da igreja, que conheceram pessoalmente o apóstolo João, o discípulo do Senhor, lembravam tê-lo ouvido referir o que o Senhor ensinava sobre estes tempos do milênio. Com estas palavras, aqui agora, abre aspas, são os ditos de Jesus para João, que não ficaram no evangelho, mas que João relatou. Relatou para Policarpo, Policarpo contou para Irineu, e Irineu está contando no livro dele. Olha o que o Senhor teria falado. Virão dias em que crescerão videiras com 10.000 cepas, e sobre cada cepa 10.000 ramos. Irmão, uma videira, 10.000 videiras, cada uma com 10.000 troncos principais, e cada tronco com 10.000 ramos. A terra tem que estar muito abençoada para dar uma videira dessa, né? Na terra agora não dá, mas no milênio vai dar. Ó, e aí diz assim: sobre cada ramo 10.000 rebentos, sobre cada rebento 10.000 cachos, e em cada cacho 10.000 grãos. É mais do que a terra de Canaã. 10.000 grãos.
O de Canaã precisou de 2 homens para carregar, né? Esse aqui vai ser muito maior. Isso aqui são os ditos de Jesus para João, e que João relatou para Policarpo, e Policarpo contou para Irineu, né? Então diz assim, ó: 10.000 cachos, em cada cacho 10.000 grãos, e cada grão esmagado se farão 25 metredas de vinho, por cada grão de uva esmagado. Não, cada grão, ele falou. Cada grão desses 10.000 grãos vai ser suficiente para fazer 25 metredas de vinho. E quando alguns dos santos for apanhar um cacho, quando alguém for lá pegar um cacho, né, outro cacho lhe dirá: eu sou melhor, apanha-me a mim e bendize ao Senhor por mim. Da mesma forma, um grão de trigo produzirá 10.000 espigas. Cada espiga terá 10.000 grãos, e cada grão produzirá 25 libras de farinha pura. Também os outros frutos, sementes e ervas terão abundância igual, conforme a sua natureza, e todos os animais se servirão destes alimentos, que receberão da terra. Viverão em paz e harmonia entre si, e estarão completamente submetidos aos homens. Aí ele vai contando, ele diz que João contou que quando o Senhor falou isso, Judas Iscariotes falou: mas que coisa absurda, como é que pode uma coisa dessa se cumprir? E o Senhor falou para Judas: os que alcançarem esse tempo bendito verão. Entendeu? Então veja, agora Irineu fala isso citando Policarpo, citando João, porque ele acreditava nas maravilhas do tempo do milênio. Que há indícios disso nos profetas. O Salmo 72 fala, por exemplo, que os montes produzirão trigos que ondularão, até o cume dos montes será tudo transbordante de trigo, mais do que o homem é capaz de colher. Então, irmãos, aqui está o testemunho. Pensa que você vê onde eles fazem a agricultura para o sul, os montes, minas, tem montes que eles plantam. Mas com a abundância de grãos, no caso. Sim. Com a terra renovada, abençoada, vai ser muito melhor. Então, esse é o testemunho de Irineu. Eu tenho outro livro aqui, que é o livro de Justino Mártir, que foi um irmão que viveu no ano 135 depois de Cristo, ou seja, 35 anos depois da morte de João, né? Esse Justino também fala que os santos ressuscitados, depois eu vou ver se dá tempo de ler, porque é muita coisa, irmãos, eu nem sei que hora que é agora. Aí, estou 40 minutos falando, a gente só está aqui nas considerações desses servos do Senhor. Justino diz que Isaías profetiza e que, portanto, temos que crer que os santos ressuscitarão para viverem 1000 anos em Jerusalém. Literalmente. Fisicamente. Jerusalém dos judeus, aonde o Senhor vai estar sobre o trono de Davi. Então, essa é a crença da igreja primitiva. E como que nós vamos crer? Nós vamos crer igual, porque é isso que os profetas falaram, é isso que eles anunciaram. Esse é o tempo que vem depois do tempo do fim, é o tempo das maravilhas. 5 e 6. Essa ressurreição que os bem-aventurados vão ressuscitar e vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. O estilo de visão, a ótica, ou como diz o irmão Gina, a nossa hermenêutica da exegese do Apocalipse, é segundo o paradigma de Cristo e dos apóstolos e dos que andaram perto dos apóstolos. Não podemos pensar diferente. A gente tem que seguir como eles pensaram. Só aqui, se fosse possível ter um monte de livro aqui sobre Apocalipse, e você seguisse esse princípio, a maioria deles ia cair da prateleira. Como eu falei, não estou querendo atacar ninguém, mas eu lembro quando eu estava lá estudando com alguns irmãos da Amor e Cuidado, que a Paula tinha acabado de sair, estava lá o livro do preterismo apocalíptico, né? O que é o preterismo? É aqueles que dizem que o Apocalipse já se cumpriu. Eles falam que o Apocalipse se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Como? Se João está escrevendo Apocalipse no ano 90, e a voz fala para ele no ano 94, aliás, né? No ano 94, a voz fala para ele: sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois.
Então, o capítulo 4, tudo é para frente do ano 94. E eles estão falando que já se cumpriu no ano 70. Queimou o templo, destruiu Jerusalém, aí já aconteceu o Apocalipse. Como? Se nem a revelação do Apocalipse tinha sido dada ainda. É futuro, irmãos. Tá? Então, agora, uma outra coisa que eu quero falar com os irmãos. Quem quiser, essas obras estão aqui, tá? Tá tudo disponível para os irmãos comprar, para poder ler. Tá aqui. Esses homens do período pré-niceno, né? Aqui eu estou com Eusébio Cesaré, que é depois, mas eu só ia ler o que ele fala, depreciando os demais irmãos, só para mostrar como é que ele desviou a visão. Aí você tem aqui Tertuliano, que é pré-niceno. Você tem aqui desse aqui Irineu e Justino Mártir, né? Mas tem outros. Tem Hipólito, tem outros irmãos que também falaram sobre isso. Agora vamos voltar para a palavra, para a Bíblia. E eu quero compartilhar outro detalhe aqui com os irmãos. O livro de Apocalipse, vamos no capítulo 4 de novo. Está dando para acompanhar, irmãos? Está dando para entender? Até agora? Tá? Não ficou nenhuma dúvida? A segurança nossa para crer no Apocalipse e a forma de interpretação é melhor que se crer em quem viveu no período e falou a partir Sim. da fonte que viu, conheceu os que presenciaram isso, do que crer aqueles que estão falando contra e não entendem nada disso. Porque está tão distante dos apóstolos. Talvez é diferente. Sim, exatamente. Nós não cremos em quem escutou da boca do próprio Senhor, não tem como crer nem no Senhor. É verdade. Vai escutar um professor de teologia, acho que está sem som. Mas não tem problema também. Vai escutar professor de teologia que nem crente é. Então agora no capítulo 4, nessa terceira divisão do livro, porque e agora é importante a gente considerar isso aqui de forma introdutória também, porque praticamente todo o livro, na sua maioria de extensão, ele é futuro. Essa interpretação que considera o Apocalipse futuro é chamada de a interpretação futurista. Tá? A interpretação futurista. Existe a interpretação preterista, existe a interpretação protestante clássica, que é ela pega quase o preterismo, e a interpretação futurista. Então no capítulo 4, quando João está tendo a visão, o que a voz fala para ele no versículo 1? Vamos ler de novo, quem tiver com a Bíblia aberta. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como de trombeta, falava comigo dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve suceder depois disto, depois destas coisas, depois disto que você viu até agora. Então quer dizer, irmãos, não tem como você dizer que o capítulo 4 é uma cena que está sempre presente no céu, se a voz está dizendo para João que o que ele vai ver a partir daqui é as coisas que devem acontecer depois. Vou adiantar de novo para os irmãos uma coisa. O capítulo 4 de Apocalipse em diante, até a consumação de toda a profecia, ele se refere aos 7 anos finais da era. E a introdução do milênio está lá no capítulo 20. E depois a eternidade. Então tudo aqui é futuro. Tudo. Do capítulo 4, grave isso aí. Acho que essa nota eu não tinha dado na outra reunião. Capítulo 4 a capítulo 19, todo esse conjunto se refere às coisas que foram escondidas de Daniel e dos demais profetas. É por isso que o livro é chamado, na sua composição plena, de Apocalipse, que significa apo, em grego apo. O prefixo apo é retirar-se ou tirar da frente, estando de saída, como algo que é tirado, né? Apocalipse, o Apocalipse significa o que está além. Então é tirar para mostrar o que está além, tirar o véu, desvelar o que está escondido. Sabe por quê, irmãos? Porque essa sessão específica, presta atenção nisso aqui,
essa seção específica de Apocalipse 4 até o 19, ela não tinha sido vista com detalhes em nenhuma profecia do Antigo Testamento. Eles faziam referências a pontos dela, mas não explicavam a ordem e os detalhes. Nenhum profeta do Antigo Testamento viu selos, nenhum profeta do Antigo Testamento viu as trombetas, nenhum profeta do Antigo Testamento chegou a ver as taças. Eles falavam da ira, falavam do dia de Jeová, falavam de eventos que vão acontecer, mas não davam a ordem disso. E tudo permanecia um segredo. Então, quando chega João na ilha de Patmos, Deus entrega ao Senhor Jesus uma revelação que foi negada a Daniel. Quando Daniel perguntou, ele falou: vai, Daniel, porque a profecia está selada até o tempo do fim. Perdão. Tempo do fim é uma expressão para se referir aos 7 anos finais, que é o tempo que se cumpre Apocalipse 4 a 19. Essa parte Daniel não entendeu com perfeição, porque ela se referia ao tempo do fim. As coisas que devem suceder depois, as coisas do tempo do fim. Agora, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos: apesar de os profetas do Antigo Testamento não terem dado detalhamento em ordem perfeita, como João vai fazer aqui, porque lembra, João está consumando. Agora chegou a hora que Deus pode revelar, porque já foi lançado vários alicerces antes, para que agora João consiga vir e detalhar esses aspectos gerais que foram mostrados. Primeiro Deus dá uma base geral para os demais profetas. Depois ele detalha tudo num zoom maior com João, para mostrar as coisas que não tinha como mostrar naquele período. Então João encerra e dá o nó nas pontas desse lençol. Aí você entende o que é cada coisa no tempo certo. Se não tivesse Apocalipse, irmãos, nós não íamos entender nada disso, nem como podia terminar. Então, oi? Quando ia acontecer? Porque Daniel só fala assim, ó: neste tempo se levantará Miguel, neste tempo os que dormem no pó ressuscitarão, neste tempo, é tudo neste tempo. Mas o que vem primeiro desses acontecimentos desse tempo? Você não sabe. Você sabe que Miguel vai levantar, que os santos vão ressuscitar. Você sabe que o anticristo vai perseguir o remanescente. Você sabe que vai vir a abominação desoladora. Mas o anjo não tinha como falar para Daniel a sequência de tudo isso. E quando Daniel pediu mais explicação, o anjo falou: vai, Daniel, prossiga. Essas coisas estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Quando chega João no Apocalipse, Deus mostra as coisas do tempo do fim para ele. Deu para entender, irmãos? Está dando para acompanhar isso? Então é maravilhoso, porque o Apocalipse está conectado com as demais profecias, mas ele é uma ampliação daquilo que não foi mostrado com perfeição antes. A palavra tempo usada nos profetas, é isso que eu quero ler com os irmãos a partir de agora. Outro detalhe que eu quero que os irmãos tomem nota, para servir de base. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas consideram o tempo que Israel está em aliança com Deus, mencionam a apostasia e saltam imediatamente para o tempo do fim. O tempo do fim que eu estou falando aqui, que se refere a esse período de 7 anos finais da aliança do 7º rei, que vai se tornar um anticristo. Esses 7 anos do falso acordo de paz, tudo isso aí que os irmãos já sabem. Esse período é a septenária semana de Daniel. Todos os profetas, eles mencionam Israel, a relação de Israel com o mundo, mencionam um período de apostasia, não mencionam a era da igreja. A igreja só é tipificada, ela não é mencionada de forma explícita, por isso que a igreja era do mistério. Você sabia que toda a era da igreja, os 2.000 anos da história da igreja, em Daniel, ele é referido como até que. Esse até que de Daniel é todos os 2.000 anos da história da igreja. É a única coisa que Daniel fala que cabe toda a história da igreja ali dentro. E ele não menciona nada da igreja. Ele menciona Israel, menciona a perseguição durante a apostasia e vai direto para o tempo do fim. E quando ele chega no tempo do fim e pede mais esclarecimento, o anjo fala: está fechado. Mas o que Deus faz no Apocalipse? Abre. Deus abre. A partir dos selos, trombetas e taças, tudo aquilo que Daniel não pôde ver, João detalha. Exatamente, então. Está dando para entender, irmãos? Então é uma regra que a gente tem que entender. Os profetas do Antigo Testamento, por isso que eu fico falando para os irmãos, a gente tem que saber ler a Bíblia. Não existe profecia no Antigo Testamento, principalmente as profecias de bênção miraculosa, de prosperidade financeira. Prosperidade financeira, assim, você vai ter tudo bom e melhor nessa terra, se referir à igreja, irmãos. Todo o Antigo Testamento com essas promessas diz respeito ao povo de Israel, e ao povo de Israel restaurado no milênio, porque nem agora dá para acontecer com eles isso aí.
Ou o justo não vai mendigar o pão, mas Paulo passou fome. Paulo diz em fome muitas vezes, mas o justo não vai passar fome, está escrito no Salmo. E aí? É porque o Salmo não é para Paulo, na era cristã. O Salmo é para o fim da era, quando Deus se voltar para Israel e abençoar Israel com a introdução do milênio. Então vamos ver isso para os irmãos poderem entender. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver que hora que é. Eu falei com o Antônio, também vou anunciar para os irmãos, nós vamos até às 10. Se algum irmão precisar levantar e ir embora mais cedo, fique à vontade. Está gravado, depois os irmãos podem ouvir. Mas nós vamos no mínimo até às 10. Agora é 9h10 aqui, tá? Nós vamos mais 50 minutos. Espero não estar cansando os irmãos. Tá? Se precisar levantar e tomar uma água, fique à vontade. Vamos lá. Vamos lá para capítulo de Deuteronômio. Aliás, antes de Deuteronômio, você vai falar assim, mas é Antigo Testamento, você vai começar pelo Antigo, mas vamos, mas eu tenho que citar para os irmãos Judas. Judas, que é um livro antes do Apocalipse. Judas, versículo 14 e 15. Judas Tadeu, o irmão do Senhor Jesus. Opa, aqui Judas é depois, né? Na minha Bíblia aqui, Judas está em outra ordem aqui. Estou caçando Judas antes do Apocalipse, ele está antes. Antes das cartas de Paulo. Só lembrando, reforçando mais uma vez, os irmãos que precisarem sair, fiquem à vontade, vai ficar gravado, então fiquem à vontade, viu? O pessoal que precisar sair, pode ficar à vontade. Judas, capítulo único. Semana que vem vai voltar de novo, fazer capitular, então, né? Isso, a gente vai devagarzinho aqui. Dá vontade de correr assim, né? Não tem como correr, irmãos, a gente tem que ir devagarzinho. Eu sei que vocês vão falar, não vai ler logo Apocalipse, vamos entrar lá, o Antônio falou, vamos entrar nas bestas e tal. Mas a gente tem que ir devagarzinho. A gente vai chegar lá nas bestas, muito melhor ainda no cordeiro, né? Mas nós vamos ter que fazer essas introduções aqui devagar para poder entender as partes, as divisões, tudo certinho. Então, no capítulo único de Judas, versículo 14 e 15. Também referente a estes, aos falsos, aos ímpios que se misturam no meio do povo de Deus, referente a estes, né, versículo 14, foi que profetizou Enoque, o sétimo desde Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com suas santas miríades, para exercer juízo sobre todos e provar a culpa de todos os ímpios, de todas as obras ímpias que impiamente fizeram, de todas as injúrias que falaram os pecadores ímpios contra ele. Irmãos, é impressionante. Você vai lá em Gênesis, você não vê Enoque profetizar isso. Mas essa é uma das primeiras profecias apocalípticas da história da humanidade. Está citado em Judas, mas foi feito no tempo anterior ao dilúvio. Enoque, que andou com Deus, o sétimo depois de Adão, que foi arrebatado vivo, trasladado, era um profeta. E olha que interessante, ele vê a catástrofe dos dias dele, que o dilúvio vai vir, inclusive ele dá o nome de... Obrigado. Ele dá o nome para o filho de Metusalém, que significa quando este morrer virá, ou a sua morte trará. Então, como diz o irmão Delcio, imaginem os homens da época de Enoque, né? Vendo Metusalém, o filho de Enoque, ficar doente. Porque o nome dele era um presságio, ó, quando este morrer virá. Um juízo virá quando este morrer. E aí o Metusalém vai ficando doente, né? Todo mundo, meu Deus, né? Sara o Metusalém, Senhor. Porque enquanto Metusalém ficar vivo, não vem juízo. Mas no dia que Metusalém morrer, virá. Quando este morrer, virá. Ou a sua morte trará o juízo. Então, Enoque... Oi? Diz que eles entendiam que era o fim que vivia. Agora não estava dito o fim, mas havia uma corrente que eles entendiam que o fim viria após a morte deles. Sim, que era o fim daquele mundo pré-diluviano. Acabou sendo mesmo o fim do mundo pré-diluviano, que foi sepultado, né? E aí o interessante, ele via a catástrofe que ia cair com o dilúvio. Mas interessante, irmãos, como acontece muitas vezes nos profetas, com aquele evento que o irmão Gino chama de cumprimento cíclico.
Deus faz numa menor escala o que ele vai fazer em maior escala no final. Então, embora ele veja uma catástrofe acontecendo nos dias dele, com o dilúvio, ele profetiza do tempo do fim. E a profecia dele salta, irmãos, ela salta quase 5.000 anos. Ela pula até a história da igreja toda, de 2.000 anos. E ela vai cair exatamente no que a Bíblia chama de Yom Jehová, o dia de Jeová. O dia do Senhor contra toda a carne. O Yom Jehová, o dia do Senhor, o dia de Jeová, é o período de 7 anos. Ele começa com 7 anos e ele perdura milênio adentro. Tudo isso é o dia de Jeová. A gente vai ver isso também nos outros estudos, tá? O dia de Jeová é um período. Então o dia de Jeová ele começa nos 7 anos. Ele passa os 7 anos com o juízo de Deus sobre Israel e as nações e entra milênio adentro. O dia de Cristo começa no tribunal de Cristo, na parúcia do Senhor Jesus nas nuvens, praticamente na metade da semana, e vai até o milênio adentro, e termina no milênio. O dia de Cristo, ele termina no milênio. E o dia de Deus, ele começa nos 7 anos, passa pelo dia de Jeová, pelo dia de Cristo, e vai até a eternidade. É o dia eterno, não acaba mais. Então, o dia de Deus contém o dia de Jeová, e o dia de Jeová contém o dia de Cristo. Né? A Bíblia usa essas 3 expressões: dia de Deus, o dia de Jeová e o dia de Cristo. E eles não são a mesma coisa, embora estão conectados. O dia de Deus é eterno, desde que começa os 7 anos até a eternidade adentro. Né? O dia de Jeová é desde que começa os 7 anos até o fim do milênio. O dia de Cristo é da parúcia do Senhor Jesus do tribunal de Cristo até o fim do milênio. O dia de Cristo é o menor. O dia de Jeová um pouquinho maior e o dia de Deus para sempre. Então, esse tempo aqui que Enoque profetizou é o tempo do dia de Jeová, porque eis que veio o Senhor para exercer juízo. Na Bíblia, o dia de Jeová é um dia de julgamento. Até em Amós, Deus fala assim: para que vocês estão ansiando pelo dia do Jeová? Pois é dia de treva e não de luz. É dia de juízo contra toda a carne. O dia de Jeová é o dia de juízo. E é o que Enoque está profetizando: eis que veio o Senhor entre suas santas viríades. Agora, esse juízo tem várias partes. Ele tem selos, ele tem trombetas, ele tem taças. Tudo isso é os juízos de Deus visitando esse mundo. O primeiro grande flagelo de juízo de Deus que Deus vai dar, respeitando o que os homens desejam, é o levante do anticristo como o cavalo branco do primeiro selo do Apocalipse. Todos os selos envolvem juízo para esse mundo. Todas as trombetas envolvem juízo e as taças também. As taças consumam a ira, consumam o juízo. Está dando para entender, irmãos? Esse Enoque, numa profecia pré-diluviana, ele salta o tempo de Israel, da graça da igreja, e ele vai aos últimos dias. Mas não só ele faz isso, Moisés também faz isso. Quero ler com os irmãos agora Êxodo 34. Aqui tem uma palavrinha que Deus fala com Moisés, irmão, que se a gente entendesse, o Apocalipse ia abrir tanto para a gente. E às vezes a gente lê correndo o capítulo e às vezes não para prestar atenção que essa palavra está aqui. Êxodo 34. Deixa eu só ver aqui, porque no livro aqui eu tomei nota desse capítulo. E na minha Bíblia o capítulo 33 e 34 está tão junto. Êxodo 34, versículo 10. Essa é a ideia mesmo. Isso. Quando o povo havia quebrado a lei, né? Aí Moisés sobe e pede perdão e Deus fala assim: ó, eu perdoei, mas vingarei a iniquidade deste povo no futuro. Visitarei, que é vingar. A palavra visitação ali é visitação de vingança, de justa retribuição pelo pecado feito. Porque na verdade Deus não teve como tirar e esquecer aquele pecado. Ele perdoou e jogou para frente. Se Israel tivesse crido no Senhor Jesus, se a nação tivesse crido, o perdão teria vindo sobre a nação. Mas eles rejeitaram o Messias. Então aquela iniquidade ainda tem que ser visitada. Tem que ser visitada deles como nação. Olha que coisa, irmão. Uma coisa que aconteceu lá no Sinai. Deus ainda vai ter que visitar sobre a nação de Israel, porque eles não creram no Messias. Se eles tivessem crido, a nação teria sido perdoada.
Com base na intercessão de Moisés, que apontava para Cristo, Deus postergou o julgamento. Opa, não estou nem vendo, Antônio, eu estou aqui, a cabeça está tão... Esse dia da vingança é o que está em Lucas, eu ia citar isso. Por isso que Jesus fala assim, os dias de tribulação sobre Jerusalém, que Jerusalém é calcada pelos gentios, são dias de vingança para cumprir tudo o que os profetas falaram. E esse dia de vingança está desde Êxodo, desde o primeiro profeta de Israel, que foi Moisés. Deus falou assim, eu perdoo-os agora, mas não é um perdão de expiação. Por quê? Porque no dia da visitação eu vingarei, eu visitarei essa iniquidade. Tudo isso porque eles se permaneceram na dureza. Permaneceram na dureza e foi só se endurecendo. E quando o Messias veio, em vez de crer no Messias, mataram o Messias. Então a nação ainda está sob juízo de Deus. Isso porque mesmo o Messias vindo também rejeitaram. Rejeitaram o Messias. Se eles tivessem crido no Messias, a culpa de tudo isso tinha caído sobre Jesus. E eles teriam sido o quê? Perdoados, porque Jesus carregou, seria aplicado a eles como remissão. A expiação viraria remissão para eles. Mas Jesus fez uma obra de expiação por toda a terra, e contudo não foi como remissão sobre Israel, porque Israel não creu. Então agora essa vingança de Deus deve visitá-los ainda num dia futuro. Agora olha só o capítulo 30. Lucas 21. Capítulo 34, versículo 10. Presta atenção no que Deus fala para Moisés aqui. Isso depois dele falar atrás lá que ele ia visitar a iniquidade do povo. Agora o que ele fala no versículo 10? E ele respondeu, aqui é Deus respondendo para Moisés: eis que eu renovo o pacto ante todo o teu povo. Interessante que agora na apostasia de apóstolos, Deus não fala o meu povo, o teu povo, Moisés. Não é que eles não são o povo de Deus, mas eles não estão na posição de povo, até que Deus os inclua no pacto. Aí Deus fala assim: eu renovarei o pacto, eis que perante o teu povo farei maravilhas, as quais nunca se tem feito em toda a terra, nem em nenhuma nação. Olha só, irmãos, espera aí. Deus disse que faria no futuro maravilhas que nunca foi feito na terra antes, nem em toda a nação. Vamos imaginar um negócio aqui. Você já prestou atenção nessa declaração? Porque eles tinham acabado de sair do Egito, fazia mais ou menos quase 2 anos, e Deus fez sinais e maravilhas lá para tirar eles de juízo, não fez? Só que Deus está falando que Ele ainda vai fazer uma outra maravilha e sinais no meio do povo de Israel que nunca foram feitos em nenhum lugar da terra. Adivinha que tempo é esse? Quando que Deus vai visitar essa terra com juízo novamente? Com sinais e maravilhas iguais ao Êxodo. Ou maior até, porque tem que ser maior. Porque a do Êxodo foi local, foi sobre o Egito. Mas aqui Deus fala que Ele vai visitar Israel com sinais e maravilhas como nunca antes. Irmãos, isso nunca aconteceu na história deles. Esse é o movimento repetitivo cíclico. É um movimento cíclico, porque Deus vai fazer isso aqui, sabe aonde? No Apocalipse. Tanto é que como eu estava conversando com o Antônio outro dia, os sinais do Apocalipse são iguaizinhos aos de Êxodo, só que em maior escala. Agora não é sobre o Egito só, é sobre a terra toda. Então está dando para entender, irmãos, que esse tempo da vingança de Deus, o tempo dele fazer as maravilhas, é o dia de Jeová, é o dia dele julgar toda a carne. Até os profetas que vão para ser profeta entre eles É Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, né? Tem, alguns pensam que é Moisés e Elias, outros pensam que é Moisés e Enoque, né? Elias e Enoque, aliás. O certo é que Elias vai voltar. A gente não sabe se o outro é Moisés ou Enoque, né? Mas vão voltar. E seja Enoque ou seja Moisés, são profetas de juízo. E Elias é sem dúvida um profeta de juízo. E Deus fará maravilhas, como fez cumprindo o Êxodo. Irmão, uma promessa feita lá na época de Moisés. Está aguardando o cumprimento. O Apocalipse todo tem que se cumprir por causa dessa fala de Moisés aqui. Do 4 ao 19 é essa sessão de julgamentos sobrenaturais. Selos, trombetas e taças. O que são selos, trombetas e taças? São julgamentos sobrenaturais do dia de Jeová, cumprindo o que ele falou que faria aqui em Moisés, que ainda está aguardando o cumprimento. Irmão, Moisés já passou o Antigo Testamento, veio o Senhor Jesus, entrou a era da igreja, 2000 anos de história da igreja, e ainda não se cumpriu essa palavra. O Apocalipse tem que ser literal, senão a promessa feita a Moisés não se cumpre. Porque Deus falou que vai fazer maravilhas ante os olhos deles, como não foi feito em nenhum lugar da terra. Isso é o Apocalipse, irmão.
O Apocalipse 4 a 19 cabe dentro desse versículo 10 de Êxodo 34. Êxodo 34, 10 é Apocalipse 4 ao 19. Você está vendo? Isso é lindo, porque aí você começa a ter uma sistematização das profecias, você começa a entender, né? Como dizia o irmão Wilson, que às vezes um livro todo cabe dentro de um versículo. Que às vezes uma palavra se refere a todo um período. E aqui está o versículo 10, precisando de todos os capítulos de Apocalipse do 4 ao 19 para explicar-nos. Isso é Moisés. Ainda tem uma outra coisa. Vamos para Deuteronômio agora. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério que ele anunciou aos seus servos, os profetas, né? Tem que se cumprir. Nos dias. Capítulo 32 de Deuteronômio. Vamos primeiro no 31, 29. Deuteronômio 31, 29. Aqui Moisés já está no final da vida dele. Deixa eu perguntar de novo. Está dando para entender, irmãos? Está dando para acompanhar? Deuteronômio 31, 29. A minha tradução textual não foi muito feliz na tradução que fizeram. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra, né? Portanto eu vou ler aqui, depois eu vou pedir para outro irmão ler em outra tradução, para a gente ver qual que se aproxima do que está mais de acordo com o texto original. 31, 29. Aqui Moisés, ele estava chegando nas campinas de Moabe, prestes a deixar o povo. Aquela segunda geração de 20 anos para baixo que agora ia entrar na terra. Os pais já haviam morrido. Os cadáveres já tinham tombado no deserto, 40 anos depois da saída do Egito. No final da vida dele. Olha o que ele fala para esse povo, para o povo que vai entrar, para o povo que está obediente, para o povo que ainda está dizendo que vai obedecer ao Senhor. Ele diz o que para eles no 29? Porque eu sei, 31, 29, aliás. Porque eu sei que depois da minha morte vos corrompereis totalmente e vos apartareis do caminho que vos tenho mandado, e assim sobrevirá o mal nos dias vindouros, porque haveis feito o mal ante os olhos de Yahvé, provocando a ira com a obra das vossas mãos. Agora olha só, a minha tradução fala, o mal vos virá nos dias vindouros. Tem alguém que tem outra tradução? Oi? Dias futuros, a tradução do Filipe. Tem alguém que tem outro? Essa está mais correta. Os últimos dias. Sim. Porque o que acontece? Esse termo últimos dias, ele é um período escatológico, irmãos, dentro da Bíblia. A gente tem que entender isso. Moisés está falando que devido à apostasia que eles tiveram desde que quebraram, fizeram uma vez quebrar as tábuas de ouro, as tábuas da lei que foi guardada depois na arca, né, de ouro, até o tempo que eles vão entrar na terra e vão se corromper, isso faria com que nos últimos dias o mal os visitasse. Esse mal que os visitará é o purificar de Deus mediante selos, trombetas e taças. Há um detalhe especial que eu tenho, porque há um juízo não apenas do anticristo, sim, contra o povo de Deus, mas também há a ira de Deus que vai ser derramada sobre Israel. Sim, por quê? Porque a maioria de Israel é apóstata, eles vão fazer uma aliança com a morte, como está escrito em Isaías 28. Sodoma e Egito. Exatamente. Por isso Deus pune eles. Sim. Exatamente, Antônio. Exatamente. Então, por causa disso, Deus vai visitá-los em juízo ainda. A nação de Israel hoje, irmãos, já é pecaminosa. Mas nos últimos dias, nos 7 anos finais, vai haver muito mais bruxaria. A magia mais profunda do ocultismo hoje, por exemplo, é a Cabala judaica. A Cabala judaica é a base de toda a feitiçaria, realmente magia. Não é nem feitiçaria de plantas e nem bruxaria de elementos só. É estudo de ocultismo mesmo.
depende dos judeus. A família satânica mais poderosa do mundo é judaica. Já está degradando, porque Jesus disse que essa geração se tornará igual o demônio quando sai, anda por lugares áridos e volta e traz 7 piores. Assim sucederá essa geração perversa, os judeus incrédulos. Eles ficarão piores do que quando rejeitaram Jesus quando ele veio em carne. Vai ficar cada vez pior, 7 vezes mais pior. E a consumação da degradação deles é os últimos 7 anos, onde eles vão ficar como Egito e Sodoma ao mesmo tempo. E por causa disso Deus vai visitá-los com o mal, a justa retribuição de Deus. A capital do movimento aí do homossexualismo é Tel Aviv, é o que é considerado pelos governos internacionais a capital de Israel. Então veja, irmãos, que degradação, né? Por isso, porque eles vão se apartar. Essa é uma profecia de Moisés, Deuteronômio 31, 29. Ela não se cumpriu ainda. No último, agora deixa eu explicar outra coisa para os irmãos. O termo últimos dias inclui o termo tempo do fim. Então, se eu disser que nos últimos dias eles vão ser visitados, está certo, mas é dentro dos últimos dias do período chamado tempo do fim. Tempo do fim são os últimos 7 anos de um período maior chamado últimos dias. A gente vai ver isso aí depois com calma também. Só para explicar aqui, para depois lá na frente o irmão falar: irmão, você não falou isso? Não, só explicando para os irmãos. Últimos dias, só anota isso se você quiser. O termo últimos dias que na verdade é skata emeron em grego, né? Os últimos dias, skata de últimas ou últimos e emeron de dias. Skata emeron é um termo que se refere ao período desde a primeira vinda de Jesus até o milênio adentro. Esses são os últimos dias. O último dia, que é o tempo, aliás, o último dia não, o tempo do fim é um período dentro dos últimos dias. É mencionado por Daniel, é mencionado por Hebreus. Eu queria, para a gente poder entender isso, vamos lá no texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quem quiser abrir lá para a gente poder acompanhar. Eu só estou mencionando, irmãos, porque depois lá na frente a gente vai fazer menção disso. E é importante os irmãos perceber essas diferenças. Dia de Deus, dia de Jeová, dia de Cristo. Últimos dias, tempo do fim. Né? Moisés está falando certo quando ele fala que nos últimos dias o mal sobrevirá. Mas em que período dos últimos dias? No tempo do fim. Exato, Antônio. Exato. Por quê? Porque os profetas desse período aqui não tinham todos os detalhes que João vai ter no Apocalipse. Últimos dias pode ser considerado a partir da vinda do Messias. Isso. Desde a vinda do Senhor Jesus, da primeira vinda dele, até o milênio adentro. Tudo isso é os últimos dias. Certo? E dentro do período últimos dias existe o tempo do fim, que é o tempo final dos últimos dias. Que aí é o dia de Jeová, o Jeová, que são 7 anos da aliança do anticristo. Vamos lá para Hebreus? Quem achou aí Hebreus capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus falado outrora, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aí como continua? A do Antônio fala tempos. Mas no grego é emeron, que é dias mesmo, né? Pode ser falado tempo, mas para a gente pegar a nomenclatura certa, né? É últimos dias, skata emeron. Ou seja, últimos dias. O Espírito Santo está dando para nós a chave interpretativa do que significa últimos dias quando ele fala últimos dias. O autor de Hebreus está falando de que desde que Jesus veio em carne e Deus se revelou nele aqui em carne, começou os últimos dias. Nestes últimos dias. Citado por Pedro, como Atos 2 também, Pedro fala que aquele falar em língua que o Espírito Santo estava dando ali em Pentecoste, isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. De novo, a expressão últimos dias de Joel na boca de Pedro, no tempo da igreja, depois da ressurreição de Jesus. Então, desde que Jesus veio, começou a era da igreja, e isso vai adentro até o milênio começar, tudo isso é últimos dias. Quando a gente fala então últimos dias, irmãos, a gente pode pensar que a gente está falando já do Apocalipse. O Apocalipse é os 7 anos finais dos últimos dias. Deu para entender? O Apocalipse é o período dos 7 anos finais dos últimos dias.
Os últimos dias, o Scata Emeron, é o período que vai desde a primeira vinda de Cristo, porque é o autor de Hebreus inspirado pelo Espírito que está falando isso, é Pedro inspirado pelo Espírito em Pentecoste que fala isso. Então eu não posso pensar diferente deles, amém? A gente tem que aprender dos apóstolos, a gente tem que pensar como eles. Embora aí por aí fora, últimos dias, aí mistura tudo. Muitas pessoas falam isso aí mesmo. Nós já estamos nos últimos dias. Já estamos. O Apocalipse chegando. Porque o Apocalipse chegou, já é últimos dias. Não. Últimos dias é o período que vai desde a primeira vinda de Cristo até milênio dentro. Dentro dos últimos dias tem um período menor chamado o tempo do fim. E o tempo... Não, é o dia de Pentecostes de Joel. É porque ali começa já os últimos dias. Não termina ali. Mas não termina ali. Ele é um período longo. Ali inaugura, né? Que é o que a gente está vivendo também. Os últimos dias são os últimos 2.000 anos. A partir de Cristo Até começar o milênio. começando o milênio. Tudo é últimos dias. Agora, dentro desse período longo chamado últimos dias, tem um período de 7 anos chamado tempo do fim, que também é chamado de dia de Jeová, On Yehová, em hebraico. E aparece em Daniel, no Apocalipse. Aparece em Daniel, aparece no Apocalipse. Usando até a palavra tempo. Exato. A gente vai ver depois de Daniel essa expressão tempo do fim, em Apocalipse, dos outros profetas, tempo do fim, tempo do fim. E a gente vai ver que ela é sinônimo de Yom Yehová, o dia de Jeová. Esses 7 anos é o Apocalipse 4 a 19. É todo praticamente o conteúdo do Apocalipse. Tempo do fim. E o tempo do fim é um tempo menor dentro dos dias do fim. Dos últimos dias, aliás. Os últimos dias começam onde? Na primeira vinda de Cristo, portanto a gente está incluído, até a entrada do milênio. Como é que eu sei disso? Como o Antônio citou, Atos, Pedro pelo Espírito citando Joel, e o autor de Hebreus inspirado pelo Espírito falando, nestes últimos dias. Expressão importante, mas a gente não pode ler a Bíblia assim, como se fosse qualquer coisa, sabe? Você acha que o Espírito Santo usa o termo últimos dias sem cuidado? Não, tudo ali está pensado, irmão. O Senhor Jesus pensou em cada tio ou i. A gente não pode falar que o Apocalipse é uma coisa, que ele não é essa coisa. É isso que causa confusão na cabeça dos crentes. Né? Então deu para entender até aqui? Agora, qual é o período da profecia? Deixa eu ver que hora que é. Mais 3 minutos. Qual que é o período da profecia então? No tempo pré-diluviano, ela passa rápido pelos outros temas e cai principalmente no tempo do fim, os 7 anos finais. O dia de Jeová. Moisés, a mesma coisa, em Êxodo 34, Deuteronômio 31, 29. Agora vamos ler o capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 29. Lá também vai, de novo, aparecer essa expressão. Aqui é importante só salientar para os irmãos que esse aqui é o cântico de Moisés. Esse cântico vai aparecer na boca dos vencedores sobre o mar de fogo no Apocalipse. Mar de vidro e fogo. E eles vão cantar esse cântico lá. E olha que interessante, irmãos. Esse cântico é o cântico da justificativa dos caminhos de Deus com Israel. E Moisés diz que vai ensinar eles a cantar para que no tempo do fim, depois de toda a história deles, quando Deus tiver vindicado todos os seus caminhos com eles, eles possam entender por que tudo aconteceu como aconteceu. Eles só vão entender as palavras desse cântico no último tempo. Está aqui registrado até hoje. Moisés estava cantando em profecia a história deles para aquele tempo. E tanto é que naquele tempo apocalíptico, os vencedores cantarão esse cântico mais uma vez. Olha o versículo 29 desse capítulo 32. Deus conta toda a história dos tratos com eles, e aí no 29 ele fala: oh, se fossem sábios. Eles não são sábios. Oh, se fossem sábios, para discernir isto, para entender as minhas razões, né? Entenderiam, a minha versão de novo não traduz como era para traduzir. A minha fala, entenderiam o seu próprio destino.
Entenderiam seu fim. Está melhor traduzido. Entenderiam? Para o seu fim? Tem alguém que tem outra tradução? A do Antônio e da irmã está melhor que a minha. Oi? Para o seu fim. A tradução mais fiel coloca: atentariam para o tempo dos últimos dias. O tempo dos últimos dias. É um tempo dentro dos... A sua está assim? A Bíblia de Jerusalém está assim. Ela, o gol é dela. Tá? Ela traduziu mais correto. O tempo dos últimos dias. É o período apocalíptico dentro do Escata Emeron. Escata Emeron, os últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo até o milênio, e dentro desse período largo, os 7 anos finais. O tempo do fim, o Yom Yová, o Apocalipse do capítulo 4 ao 19. Selos, trombetas e taças. Irmão, fica lindo, fica fácil a gente dividir quando a gente entende essas coisas. Exatamente. Terrível. Põe no começo, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Está ordenado certinho. Agora eu queria mostrar para os irmãos um outro texto, que já vai chegando perto do fim, não vai dar para a gente avançar. Esse é o ponto que eu falei que ia dar, se desse tempo de chegar a Isaías, a gente está em Deuteronômio ainda. Mas todos os profetas, irmãos, eles têm essa regra. Eles passam pelos dias de Israel no período que estavam e vão imediatamente, se concentram na maior parte da sua profecia nesse período. Alguns dando mais detalhes, outros menos detalhes. Se você ler Isaías, por exemplo, Isaías dá muito detalhe, porque Isaías ele desenvolve isso como um todo. Aí depois os outros profetas vão explicando os detalhes disso, até que chega João e põe a cerejinha no topo do bolo e explica tudo na devida ordem. E abre o livro profético da visão selada para o tempo do fim. Então, existem outros textos aqui, eu separei vários aqui, mas não vai dar tempo de ler tudo hoje. A gente continua na próxima reunião. Vamos lá para o livro de Salmos. Só para os irmãos verem. Os Salmos também fazem profecias. E você vai ver essa mesma regra. Enoque no período pré-diluviano, Moisés no período mosaico e os Salmos no período davídico, na sua maioria. Você validou ele em Judas, né? Citado em Judas, mas referindo ao tempo que ele profetizou, que foi nos dias do dilúvio, né? Depois Moisés nos dias da lei mosaica e depois Davi no período davídico ali do reinado, da monarquia de Israel. Agora, vamos lá, Salmo 1. Irmão, Salmo 1 tem profecia? Tem. Todo mundo só pensa ali no homem bem-aventurado. Tá certo, tá? Isso aí começa por aí. Porque para você ser feliz quando a profecia se cumprir, você tem que ser aquele homem. Mas ele tem uma profecia ali, que as traduções não traduziram fielmente, né? De novo o problema da tradução. Salmo capítulo 1. Deixa eu perguntar de novo. Tá dando para acompanhar, irmãos? Daqui 10 minutinhos eu paro. Até onde foi falado aqui, deu para seguir? Não é que você não lembrar de tudo, mas a linha, a coerência, você percebeu a coerência? Deu para ir? Deu para pegar? Deu? Desculpa, tá, irmãos? Eu não quero ficar maçante, tá? Não quero que seja pesado, mas a gente tem que ir assim. Eu vou perguntando para os irmãos para ver se a gente consegue avançar. Capítulo de Salmo, capítulo 1. Como é que está aí? Quem quiser ler, algum irmão que quiser ler o Salmo 1 inteiro, leia em alto e bom som, com voz firme. Ele, pai, o senhor está aí até se mexendo na cadeira. O senhor gosta do Salmo? Sim. 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 Dá o seu fruto. Será bem sucedido. Os ímpios não são assim.
Sim. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Para um pouquinho aí, pai. Só deixar uma nota aqui para os irmãos. A palavra prevalecerão, ou terão direito de opinar, né, como seria entendido, ela vem do texto hebraico massorético para frente. As traduções, massorético significa aquela tradução bíblica, como eu já expliquei outras vezes para os irmãos, que os judeus fizeram já do ano 600 depois de Cristo. E foram colocando pontos vocálicos, só que às vezes, irmãos, sem cuidado, esses pontos vocálicos que davam som de vogal, alteravam as palavras. Então aí onde está prevalecerão, a Septuaginta, que graças a Deus foi publicada em português. Graças a Deus. A Septuaginta, ela coloca, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento leva, por isso os pecadores não ressuscitarão em meio ao ajuntamento dos justos. Oi? Oh. E ali no Apocalipse, o restante dos mortos não reviviam. Sim, até que se completasse os últimos 1000 anos. Então, aonde está prevalecerão aí, a palavra original é não ressuscitarão. Tá? Porque está falando de um tempo escatológico. Não tem problema em riscar a Bíblia não, tá? Se você quiser pôr um tracinho aí. Essa ressurreição no início do milênio. No início do milênio. Os judeus que Isso. não vão ressuscitar, porque Isso. eles se converteram. Então está falando de um tempo escatológico. O homem que anda no caminho do Senhor, ele vai andando na sua vida e ele receberá um galardão na congregação dos justos, no ajuntamento dos justos diante do Senhor. Mas o ímpio, que foi se degradando cada vez mais no seu caminho de justiça, por isso Apocalipse vai dizer, continue o santo a santificar-se, o imundo continue na sua injustiça, na sua imundície. Por quê? Porque é uma degradação de imundície, como o Salmo descreve. Quando ele está falando aí do homem que não anda no conselho dos ímpios, não andar no conselho significa, ele não se adequa às opiniões desse ímpio, não se detém no caminho. Se detém no caminho significa que agora não só ele pensa, mas ele pratica igual. E aí quando fala de roda de escarnecedor, que todo crente pensa que é a mesa do bar, a mesa do boteco, onde os parentes incrédulos estão lá jogando truco, né? Você fala, graças a Deus, não vou sentar na roda dos escarnecedores, né? Mas a palavra roda aí não está certa, irmão. A palavra no original é cátedra, cadeira de autoridade. Isso significa que esse homem primeiro começou a pensar como ímpio, depois ele começou a praticar obras ímpias e depois ele se tornou doutor em pecado. Ele agora ensina os outros a pecar com maestria. É o ápice da iniquidade, né? Os que assentam para aprender a mentira. Porque não se assenta na cátedra, ou seja, ele não chegou a ocupar o cargo de autoridade de pecador. Porque você começa a pensar, daqui a pouco você está praticando igual, daqui a pouco você se torna um doutor naquilo. Você começa a ensinar como pecar, como perverter pessoas. A denúncia de Jesus em Mateus. Que é 23, da cátedra, na cadeira de autoridade de Moisés, sentaram os escribas e fariseus. Então não tem a ver com a mesa do bar. Claro que quem está na mesa do bar está pecando lá. Mas eu posso te dizer que quem está na mesa do bar não está nessa cátedra de pecado aí, irmão. Cátedra de pecado é um negócio muito mais sério. Quem está na mesa do bar está andando no conselho dos ímpios, está se detendo no caminho, mas ainda não está com essa autoridade toda em pecado. Tanto é que você prega o evangelho lá e chora. A cátedra dos pecadores é tipo os fariseus, é tipo umas coisas assim, que já odeia até Deus, odeia até a graça. E ensina o outro a se corromper. Esse não vai ressuscitar junto com o justo. Então você percebe que o Salmo vai jogando tempo escatológico, baseado no estilo de vida que você vive aqui. Substituirão? Na congregação? Não substitui. Não substituirão. Diz assim, pelo que os ímpios não substituirão. É substituirão ou subsistirão? Subsistirão. É subsistirão. É subsistirão, que é a mesma do meu pai. Subsistir significa ter direito de fala. É como se eles fossem ficar mudo na congregação, mas a tradução correta não é essa. A tradução Não permanecerão, está errado. está errado. Não permanecerão, não subsistirão. A tradução no grego da Septuaginta pré-massorético, que é o texto original que Jesus lia, fala: os ímpios não são assim, por isso os pecadores não ressuscitarão. Muda tudo.
Não ressuscitarão. Então você vê... É o correto. Oi? O correto é ressuscitarão, não ressuscitarão. Porque eles não vão iniciar. Certo, isso. Não vão ressuscitar nas etapas do Apocalipse. Exato. E nem na primeira ressurreição. E nem na primeira ressurreição. Oi? Isso. Sim. Aí, esse termo levantarão. A dele já está um pouquinho mais certo. É a BJ. É a Septuaginta? Mas então, essa Septuaginta sua aí já é uma corrupção. Desculpa falar. É a tradução da tradução já. Já não é com a tradução da Septuaginta alexandrina. É a influência de Áquila, de Teodócio, daqueles rabinos judeus que já começaram a mudar alguma coisa dentro da Septuaginta. Já começaram a dar uma alteradinha nos textos ali. A tradução, tanto é, irmãos, é uma questão de crítica textual isso, mas eu tenho que citar. Justino o Mártir, esse irmão que viveu no ano 135 depois de Cristo, ele tem um diálogo com um rabino chamado Tarfão, que foi em grego traduzido para Trifão. Esse rabino Tarfão, que é Trifão, que foi um dos primeiros comentaristas da Torá, que produziu, o que serviu, os comentários dele é a base da Mishnah. A Mishnah é a base do Talmud. Esse judeu, né, o Tarfão, no diálogo com ele, Justino começa a mostrar vários textos da Septuaginta que os cristãos usavam, que já na tradução dos judeus estavam diferentes. Tem um salmo, por exemplo, que eu acho que é o Salmo 94, que fala assim: reina o Senhor, alegrem-se as muitas ilhas. O Senhor reina, dizei entre as nações que Ele reina. Aliás, dizei entre as nações que Ele reina. Sabe como é que está na Septuaginta? O Senhor reinou desde o madeiro. E aí Justino pega esse texto para falar o seguinte: o reino de nosso Senhor, quebrando o império das trevas, começa no madeiro. E aí ele cita esse texto, mas não tem uma tradução. Nem as traduções mais modernas da Septuaginta trazem mais essa tradução. Então nós sofremos umas certas perdas, que depende de fazer crítica textual, pegando até os pais apostólicos, para poder ver o que estava escrito. Porque esses judeus modificaram. Mas a palavra na Septuaginta é não ressuscitarão. Que aí foi traduzido já não levantarão. Tá certo, o ana grego aí, o prefixo dá o sentido de levantar. Não, mas anastase, do prefixo ana é levantar. Anastácia é ressuscitar, é levantar vivo. Né? Então, isso é o salmo. Existem outros salmos que vão falar a mesma coisa, mas o meu horário já deu. Aí, ó, já... Não deu não, faltou 8 minutos. Me suportem um pouquinho mais. Sim. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele, como diz Paulo. E é conhecido no sentido de relacionamento íntimo, para ser aprovado naquele dia. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você entrar na ressurreição, é aquela de Filipenses e aquela que o Senhor fala aqui da ressurreição por mérito, né? Sim, de Lucas 20. Que a gente vai chegar lá. Eu estou considerando para os irmãos o tempo do Antigo Testamento, para a gente chegar nesses daí quando estão citando do Novo Testamento. Porque são tempos, irmãos, que são importantes a gente discernir. Eu quero só mostrar para os irmãos, todas as profecias falam com mais especificidade desse tempo do fim, desses 7 dias, dos 7 anos finais, do Yom Yová. Só que eles não detalham a ordem sequencial como João faz no Apocalipse. Precisava do Apocalipse para abrir as coisas que ficaram seladas para os profetas. Mas eles mencionam isso, não na ordem, mas mencionam. Eles se detêm nessas coisas, né? Por exemplo, agora vamos lá para Isaías, né? Tem outros salmos aqui para ler, mas vamos terminar com Isaías nesses minutinhos que faltam. Vamos lá em Isaías capítulo 1. Isaías 1.
Isaías 1, ele começa a descrever a degradação do povo de Judá e de Israel. Nesse tempo já tinha o reino de Judá ao sul, Israel ao norte. Isaías descreve a condição da nação como estando toda infectada com chagas purulentas, não espremidas, do alto à cabeça. Tudo, como diz também a tradução da Septuaginta, tudo está em carne viva, tudo está corrompido, tudo está doente. Aí, ele vai mencionando que essa degradação perduraria até um tempo em que Deus teria que preservar um remanescente entre eles. E esse remanescente preservado, irmãos, ele começaria a ser preservado na era da graça, na primeira vinda de Cristo, e duraria até o tempo do fim, sendo os 12.000 selados de cada tribo. E a prova disso é que Paulo cita o texto de Isaías 1 em Romanos, dizendo que permaneceu uma semente pura, um remanescente, para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, quando no versículo 8 e 9, do capítulo 1. A filha de Sião, aquedado como galpão de vinhedo, como choça de meloal, como cidade sitiada. Galpão de vinhedo aqui é choupana, como diz uma tradução. Ou cabana oca, vazia. A ideia aqui é daqueles lavradores que plantavam e eles então ficavam morando dentro da cabana, da choupana, da cabana, enquanto estava produzindo fruto, porque ele tinha que trabalhar. Mas se a colheita falhasse ou se terminasse a obra, ele abandonava a cabana e não tinha sentido ter a cabana mais. Quando Deus fala que ela é uma cabana de um vinhedo, ele está querendo dizer o seguinte: foi só uma cabana, o morador não está mais aí dentro, porque está falando do período em que Israel rejeitou o Senhor Jesus e perdeu o sentido de ter o templo em Jerusalém, porque não tinha mais fruto e o morador não estava mais lá. Por causa disso, isso não sou eu que comento, é Jerônimo. Jerônimo aplica essa explicação ao texto quando ele faz a explicação de Isaías. Fala, aqui está a casa vazia porque não tem mais fruto. Assim foi deixado Israel. Aí chega no versículo 9, olha o que ele fala. Agora esse é o texto que Paulo vai repetir em Romanos. Ele diz no versículo 9: e se Yahvé Tsebaote, o Senhor dos Exércitos, não nos houvesse deixado semente, um remanescente, uma semente pura, por graça Deus preservou alguns judeus de se corromper, para crer no Messias, teríamos chegado a ser, todos eles, como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. De fato, a nação toda não virou Sodoma, mas o Apocalipse diz que a grande maioria vai estar como Sodoma e o Egito. Mas a semente pura foi preservada. Isso começa na era apostólica e vai até o tempo do fim. Até hoje tem um grupo de judeus que permanece crendo na esperança do Messias. Começou nos últimos dias e vai até o tempo do fim, os 7 anos finais. Você vê como Isaías, ele de novo, ele lança a profecia dos dias dele e ele salta para o tempo final. Como que eu sei que ele saltou para o tempo final? Por causa da alegoria da choça vazia e por causa de que Paulo repete esse texto em Romanos aplicando ao período em que estamos vivendo. E João repete que isso dura até o tempo do Apocalipse. Então a profecia, de novo, ela se concentra num período específico, irmão. Deixa eu ver que hora aqui é. Agora vamos lá para o capítulo 7. Eu tinha o 2, tinha o 3 também para falar, mas não dá tempo. Vamos para o 7, eu vou encerrar aqui, irmão, só para a gente chegar naquele ponto do cântico que a gente cantou. Capítulo 7. O capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele é uma perícope toda. A perícope é uma ideia, é um texto que fala de uma ideia completa. Só quando termina a ideia que introduz um novo assunto. Do capítulo 7 ao 12 você tem um só assunto gigante, como diz o irmão David Barron, percorrendo o que é chamado sabiamente de o rolo de Emanuel, ou o livro de Emanuel. Por quê? Porque é no capítulo 7 que é profetizado a virgem dando à luz a um filho, e ele seria chamado de Emanuel. Só que junto com essas coisas, existe a invasão da Palestina por um rei. Este rei faria mal ao povo judeu, porque o povo judeu, para quem Emanuel nasceria, não reconheceria Emanuel com eles. E essa em nome de meu pai.
e outro virá em seu nome, e a esse vocês vão receber. Então aí chega o capítulo 8, o capítulo 9 já descreve que depois que Israel for tratado por Deus, nesse julgamento, no capítulo 8, aí o capítulo 9 fala que na região da morte de Israel brilhou a luz. É claro, irmãos, que Mateus aplica isso numa primeira escala, já que estamos no escatameron, na primeira vinda de Cristo. Mas a fase final dessa luz resplandecer sobre Israel, até pelo que a profecia continua falando no capítulo 9, é na segunda vinda. Porque diz que quando essa luz brilhar na Galileia, o povo vai aumentar, a alegria vai ser sem fim. Isso não aconteceu na primeira vinda. Então Mateus só aplicou o texto que podia aplicar o começo dos últimos dias. Ele não mencionou os outros versículos. Os outros versículos aguardam cumprimento. Eu quero ler isso com os irmãos. Vamos lá no capítulo 7. Tá. Já descarregou? Tá girando porque não tá preso aqui. Capítulo 7. Aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para conquistá-la, porém não prevaleceram contra ela. E foi dado aviso ao herdeiro de Davi, que aqui era Acás, dizendo: a Síria tem se confederado com Efraim. Efraim, aqui nos profetas, irmão, é uma expressão para se referir às 10 tribos do norte. Então, o povo gentil, a confederação do povo gentil, junto com as tribos apostatadas de Israel, se uniram. Irmãos, deixa eu falar de novo. Olha, tanta coisa para falar, eu só tenho poucos minutos. Eu vou correr um pouquinho aqui e depois nós vamos voltar nesse ponto aqui, porque isso aqui é lindo. Isaías faz profecia cíclica o tempo todo. Está acontecendo no tempo dele, mas está se referindo também ao tempo do fim. Por quê? Você tem aqui gentios, poderes gentios, confederados com a maioria da nação de Israel, que é as 10 tribos do norte. Isso te lembra alguma coisa? Um poder gentil, com o qual a maioria de Israel faz aliança para atacar o descendente de Davi? Isso exatamente, é o povo de Israel apostatando, se unindo aí ao anticristo, o último rei gentil, para atacar o Messias e o remanescente de Judá. É o que vai acontecer no Apocalipse. Então aconteceu aqui no tempo de Isaías, mas isso é um presságio. É também uma profecia cíclica para o tempo do fim. Está dando para entender? Então aqui você tem as 10 tribos de Israel no norte se unindo a um poder gentil para atacar o herdeiro do trono de Davi. Isso vai acontecer de novo. A maioria de Israel apostatado vai se unir ao anticristo, ficando contra o Senhor Jesus, o herdeiro do trono de Davi. Vai acontecer de novo. E aí continua. Aí Acás, Isaías dá o sinal, fala para ele pedir um sinal, ele fala que não vai pedir. O Senhor fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Né? Esse é Emanuel. Aí Emanuel significa o quê? Deus conosco. Qual que é o sinal? Porque o ponto aqui, irmãos, era o seguinte: Deus havia prometido que um descendente de Davi para sempre ia se sentar no trono dele. Só que agora você tem o descendente de Davi imediato aqui, Acás, que é um dos descendentes de Davi por meio de Salomão, praticamente do ponto de vista humano abandonado, com perigo de perder o trono, porque um poder gentil da Síria, com as 10 tribos do norte, se aliou contra ele. Aí Deus fala assim: você quer a prova que você não vai perder o trono e que sempre vai haver um descendente de Davi sentando no trono dele? Eu vou te dar um sinal de que isso vai acontecer. A virgem dará à luz um filho, e esse filho, que é o descendente real de Davi, se sentará no trono de Davi. Ele é Emanuel, ele é o próprio Deus conosco. Então jamais deixará de haver um descendente no trono de Davi, porque Emanuel vai nascer, e quando Emanuel sentar no trono, Deus estará conosco. Esse é o sentido da profecia de Isaías, que é o mesmo de Miqueias. Agora deixa eu perguntar para os irmãos: quando Jesus veio, ele se sentou no trono de Davi? Não. Ele foi reconhecido por Israel como Deus conosco? Foi ou não? Só pelo remanescente, mas pelo povo, por toda a tribo de Judá, não. Eles rejeitaram. Então, irmãos, essa profecia aguarda cumprimento.
Nós sabemos que ele é o Emanuel, mas ele não é chamado assim por Israel ainda. Só que a profecia dizia que o povo judeu ia chamar ele de Emanuel. Ia chamar Jesus de Emanuel. Ia saber que Jesus é Deus. Israel ia saber que Jesus é Deus. Irmãos, mas isso não aconteceu. Agora, onde isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Isso. Aí, por isso, o capítulo 7 prossegue com esse tema. Não vai dar para explicar tudo do 8 e do 9 agora. O povo de Israel que rejeitou essa revelação entra em juízo. Deus entra em juízo com eles. Quando chega no capítulo 10, o último clímax do juízo de Deus é um rei do norte, o rei da Síria, invadindo a terra de Israel. Esse rei da Síria vindo do norte invadindo Israel. Que no tempo de Isaías imediatamente era Tiglat-Pileser. Mas existe um último rei que vai vir do norte, das bandas do norte, que também é chamado de Gog. Esse rei, que é o líder dos gafanhotos de Amós, é o anticristo. E ele vai invadir Israel pelas terras do norte, ou assírio. Já que o império dele se estende da Caldeia, da Babilônia até a Síria. E ele vai invadir Israel. E aí o capítulo 11 profetiza que quando ele fizer isso, o Messias que brota do tronco de Jessé ferirá esse inico com o sopro da sua boca. Isso é repetido por Paulo em Tessalonicenses. E quando o Senhor Jesus ferir esse rei da Síria, esse inico, o sopro da sua boca, aí entra o capítulo 12. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. Naquele dia. Qual o dia que Isaías está falando aqui, irmãos? Aonde converge a profecia de Isaías, no capítulo 12? No tempo do fim, no final dos 7 anos finais, quando começar o milênio. Aí direis, graças dai ao Senhor, invocai seu nome, e entre os povos anuncie os seus feitos. Ó habitante de Sião, exulta, clama, pois grande é o santo de Israel em meio a ti. Agora Deus está no meio deles de novo. Agora eles vão reconhecer o filho da virgem como Emanuel. Eles vão saber que Jesus de Nazaré é Jeová, que Jesus de Nazaré é Deus. Deus conosco. Então, veja como é que os profetas também falam desse período. Eles falam desse período, irmãos. Só que o João no Apocalipse coloca a cerejinha, porque João ele detalha a ordem sequencial. Do capítulo 4 ao 19 ele vai com selos, trombetas, taças, mostrando esse dia de Jeová em ordem, com detalhes. Mas todos os profetas já anunciavam isso de uma forma geral. A profecia. Sem a noção da ordem perfeita. Amém? Deu para entender? Até aqui? Acho que tá bom, né? Então a gente para aqui. E aí, se Deus permitir, na semana que vem a gente continua. Qualquer dúvida pode perguntar para o Antônio, pode falar comigo, pode perguntar para os irmãos, que a gente vai tentando ajudar a encaixar. Tá? Bênção do céu.